Irmãos e irmãs, estamos no 32º domingo do tempo comum. Nosso Senhor hoje nos ajuda a compreender o quanto um coração aberto e generoso atrai o olhar de Deus. O quanto Deus se encanta, se enamora de um coração que está totalmente escancarado diante dele, na confiança, na fé e numa certeza de que ele, como Deus, não abandona nenhum daqueles que são seus. A palavra hoje nos apresenta duas viúvas que na vida que levavam na sua pobreza e na sua miséria, atraíram este olhar de Deus para a sua vida. A primeira, por meio do profeta Elias, na primeira leitura que nós ouvimos, lá em Sarepta, num tempo em que não chovia, por conta da idolatria, por conta da infidelidade a Deus, por mais de 3 anos deixou de cair chuva sobre a terra e a fome começou a devastar. E Deus envia o profeta à casa de uma viúva. E o profeta chega, pede água, e quando ela vai buscar água, ele pede também um pão. E ela expõe toda a sua situação. O pouco de farinha que tenho e o pouco de azeite é o suficiente para um pão para mim e para o meu filho, e depois nós vamos esperar a morte. E o profeta diz: mas vai, faz como eu te disse, faz um pão e traz para mim, porque assim diz o Senhor. E nós ouvimos na primeira leitura: a vasilha de farinha não acabará, e a jarra de azeite não diminuirá, até o dia em que o Senhor enviar a chuva sobre a face da terra. E assim a mulher foi e fez, e assim aconteceu. A farinha não acabou e o azeite não diminuiu. Ela atraiu o olhar de Deus. Deus se colocou diante dela, mas ela correspondeu a este olhar sendo generosa, oferecendo daquilo que ela tinha, o pouco ou quase nada, como a viúva do Evangelho. Jesus estava ensinando às multidões sobre os doutores da lei, que gostavam de suas roupas vistosas, de serem cumprimentados nas praças públicas, das primeiras cadeiras nas sinagogas, dos melhores lugares nos banquetes, ou seja, gente bem aparente, que atraía o olhar de todos. Mas foi uma pobre viúva, na hora de colocar suas 2 moedinhas no cofre, que atraiu o olhar de Deus. Ela não tinha roupas vistosas, não podia se sentar nos primeiros lugares, não ocupava lugar nenhum nos banquetes, mas sempre ocupou um lugar no coração de Deus. Porque é o coração que atrai o olhar dele. Isso, queridos, pode nos ajudar hoje a olhar para a nossa vida e nos fazer entender que, além desta vida aparente que nós temos, disto que é visível, que todo mundo vê, que nós mostramos para as pessoas, existe também o nosso coração, que precisa estar totalmente escancarado diante de Deus. Generoso em se dar, generoso em oferecer, em não reter nada para nós mesmos. Mas como é que nós fazemos isso? Primeiro, reconhecendo que tudo o que temos e tudo o que somos é dom e é graça de Deus. Nada é nosso mesmo, nada. Somos apenas administradores da vida
da vida, porque quando ela terminar, nós iremos prestar contas a Ele. E de tudo aquilo que nós possuímos nesta terra, nós apenas administramos, porque não é nosso. Não é nosso. Porque antes de chegarmos aqui, tudo já existia. E quando partirmos, tudo continuará aqui. Por isso, quando nós temos esta consciência de que tudo é de Deus e que nós somos dele, o que nos sobra então? Apenas o amor que podemos oferecê-lo. E que isso, nós não precisamos de absolutamente nada deste mundo. Este amor que Deus quer receber de todos, pode dar a Ele, aqueles que são os mais milionários, como os mais miseráveis, podem dar o mesmo amor, na mesma medida e na mesma proporção, porque o amor a Deus independe do muito termos neste mundo. E esta viúva, quando entrou no templo e foi colocar lá suas 2 moedinhas, e que ninguém dava atenção para ela, que ela se aproximou do gasofilácio, né? Essas urnas que temos para as ofertas, ela se aproximou daquele que se colocava a menor quantia, enquanto que os outros vinham e colocavam suas grandes quantias. E quando se colocava uma grande quantia, havia alguém ali dentro do santuário que tocava uma trombeta para anunciar a grande oferta que foi dada ao templo. Lembram quando Nosso Senhor diz assim: quando deres esmola, não toques a trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas, que fazem para serem vistos por todos? Pois bem, enquanto existiam aqueles que davam o que sobrava, ela foi e deu tudo o que tinha. Isso significa o quê? Senão uma confiança, um abandono total. Eu dou tudo o que tenho para aquele que me dá tudo o que eu sou. Eu ofereço, não retenho nada para mim mesmo. Isso fez com que ela se tornasse citada pelos lábios de Jesus e eternizada nas páginas do Evangelho, porque o coração generoso, ele nunca é esquecido por Deus. Um coração generoso não só atrai o olhar de Deus naquele momento da sua generosidade, mas no para sempre. Amados, a quantas anda a nossa generosidade? Temos dado tudo o que somos? Temos oferecido tudo aquilo que nós somos? Não vamos aqui falar de nada do que temos, porque eu volto a dizer, o que temos é de Deus. O que temos é de Deus. Seu dinheiro, sua casa, seu carro, sua empresa, é dele. É dele. Se ele quiser pegar de volta, ele pega a hora que ele quiser. Basta ele, estalar os dedos e ele tira o administrador de tudo isso que é você e chama para junto dele do céu, ou para algum outro lugar, sei lá. Cada um sabe, né? Mas é tudo dele. Então não adianta ficarmos nos preocupando com isso. Então não é algo do que vamos falar. Mas o que somos? Quem somos? Nós damos o tudo ou ficamos dando sobras? Porque a crítica de Nosso Senhor aqui é aqueles que davam grandes quantias, mas era o que sobrava. E se nós não tomamos cuidado, nós vamos dando o que sobra para Deus
e para as pessoas. Se sobrar tempo, eu vou à missa. Ai, se der tempo, eu rezo. Vamos ver, conforme o tempo, eu assumo um compromisso com a comunidade, vou lá numa pastoral, vou trabalhar no movimento. Ou seja, se sobrar. E isso não é só com a igreja não, viu gente? Com as pessoas se faz isso também. Se dá o tempo que sobra. Às vezes até mesmo dentro do casamento. Primeiro, vamos ganhar dinheiro. Depois, vamos nos divertir. Depois, nós vamos descansar. Se der tempo, aí a gente senta, conversa, bate um papinho, vive como família. Já dizíamos isso em meditações anteriores. Quanta gente está mendigando por um pouquinho de tempo que você pode dedicar a elas. Aí se sobrar tempo, você visita seus pais, né? Se sobrar tempo, porque se não sobrar também, mas é que é muita coisa para fazer, é muito trabalho. Não, porque a gente precisa ganhar, porque a gente precisa fazer render, porque nós precisamos fazer girar o capital do mundo, porque nós precisamos isso e precisamos aquilo. Então, se der tempo, então eu passo, né? Se der tempo eu passo aí no final de semana. Aí arruma uma outra coisa para fazer, seu time vai jogar e aí já não dá mais tempo, e aí alguém já convida para um churrasquinho, e aí já não dá, porque para isso você tem tempo, para outras coisas você não tem, né? E vai dando somente o que sobra, vai dando apenas as migalhas. Como aquele menininho que chegou para o pai e perguntou para ele quanto é que ele ganhava por hora. Pai, quanto você ganha por uma hora de trabalho? E o pai ficou totalmente orgulhoso do filho, né? Porque já começou a se interessar pelos negócios. Eu ganho R$50 por hora. Tudo isso? É, tudo isso. Seu trabalho é importante, né? Sim, é importante. E o menininho começou, né? E catava laranja para vender, e fazia limonada na calçada para vender. Aí a avó sempre dava aqueles R$2, né? Não sei se a avó de vocês fazia isso, que parecia que estava entregando droga para gente, né? Chamava assim pertinho e entregava como se ninguém pudesse ver, né? E passava os R$2 assim na mão e a gente já guardava. Aí pegava os R$2 que a avó dava e foi juntando e foi juntando. Quando deu R$50, ele chamou o pai e falou assim: pai, consegui R$50. Você pode ficar uma hora comigo? Eu pago. Eu pago. Se uma hora do seu serviço vale R$50, eu tenho dinheiro para pagar uma hora para você ficar comigo. Amados, a generosidade, ela não está em simplesmente colocar do bom e do melhor na mesa. A generosidade não é somente oferecer uma casa confortável, um carro bom para sua família andar. De que adianta uma mesa farta se não tem gente? Se não tem. Comem sozinho porque cada um chega num horário que não tem tempo de sentar todo mundo na mesma mesa. Ela é linda, bem arrumada, tem tudo do bom e do melhor ali, mas fica sempre coberto para que quem vá chegando vá comendo na hora que chega. De que adianta uma grande mansão se ela é vazia, porque não dá tempo nem de receber gente em casa, porque a gente trabalha tanto? Queridos, a generosidade está em dar tudo o que a gente é. A viúva chegou diante de Deus no templo
e disse assim: eu sou uma pobre viúva. Eu não estava lá, mas eu sei. Com certeza ressoou uma voz e disse: e eu sou um grande Deus. E ela repetia: e eu sou só uma pobre viúva. E ele dizia: e eu sou um grande Deus. Me dê o que você tem e eu te dou o que eu tenho. É isso que Deus faz comigo e com você quando a gente vem aqui. Aqui neste lugar, em cada Santa Missa que nós celebramos, nós precisamos vir com tudo o que a gente é. Sejam coisas muito boas, porque deu tudo muito certo, porque as coisas foram muito bem, porque foi tudo maravilhoso. Bendito seja Deus. Mas vai ter domingo, queridos, que nós vamos vir só o caco, só o pó da rabiola, porque deu tudo errado, porque nada saiu do jeito que foi planejado, porque é um acúmulo de decepção, é um acúmulo de tristeza, é um acúmulo de dor física às vezes. Mas aonde é que você traz a sua dor? Aonde é que você traz a sua decepção? Aonde é que você traz o seu coração ferido, machucado, angustiado? Deus, o que eu tenho hoje é um coração machucado. E Deus diz: e eu tenho um coração sagrado. Senhor, hoje eu sou só um pobre pai, uma pobre mãe, um pobre filho que acumulou um monte de fracassos durante a semana. E Deus diz: você me dá os seus fracassos? Sim, eu dou. Então eu te dou uma semana nova. Vai lá, vai ter vitória. Essa é a graça de Deus que nos aguarda. Este é o amor de Deus que nos espera. E que Ele não é indiferente. E que Ele não é alheio àquilo que nós vivemos. Não. Quando a mulher entrou no templo, o olhar de Jesus a acompanhava. Antes mesmo dela ir lá e colocar suas 2 moedinhas, Jesus já estava com o olhar colocado nela. E depois ele disse para os discípulos: olhem essa mulher. Vocês não perceberam nada? Enquanto vocês ficam olhando para os doutores da lei, para os mestres da lei, com suas roupas vistosas, com as suas pompas, vocês não perceberam essa mulher? Queridos, muitas e muitas vezes você vai passar despercebido pelos olhos das pessoas. Em muitas situações você já foi, ou você é, ou talvez você ainda será ignorado por muita gente, mas nunca por Deus. Nunca por Deus. Ele te vê, Ele te enxerga. Na sua pequenez, na sua miséria, às vezes naquilo que você tem de mais miserável, Deus ainda te enxerga e te diz: quer trazer isso diante de mim? Quer colocar isso diante de mim? Venha, me dê o que você tem, e eu vou te dar o que eu tenho. Me dê o seu pecado, eu te dou misericórdia. Me dê a tua tristeza e eu te dou a minha alegria, porque a alegria do Senhor é a tua força. Me dê o teu desânimo e eu te dou uma alma nova. Assim aconteceu em Sarepta com aquela viúva e o profeta Elias. Assim aconteceu com essa viúva no templo de Jerusalém. Mas existiu também uma outra viúva, cujo esposo carpinteiro já havia falecido. E a única moeda que ela tinha era o seu filho, que era Deus. E lá no altar da cruz, ela ofertou a sua última moedinha. E dessa última moedinha, a humanidade foi salva para sempre. A viúva Virgem Maria interceda por nós, para que nós possamos oferecer o que temos. Porque Deus, que é generoso, que é bondoso,
sempre vai nos oferecer aquilo que Ele tem.